Nós temos aqui dois convidados hoje, da Caixa Econômica Federal, que é o Belmiro e o Rodolfo, né? Convidaria vocês para participar da mesa aqui. Pode tomar assento aqui, vocês vão falar. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu quero dar a palavra aqui para o Ronan, agradecer esse ano para nós aqui. Palavra a você, Ronan. Você pode sentar. Boa noite, colegas. Boa noite, internautas. Na verdade, não são grandes palavras e não vou dizer belas palavras, mas são do coração. A diretoria, nesta última reunião do ano, se sente bastante feliz de poder ter contado com o apoio de todos os senhores presentes que frequentam essa reunião, os internautas, né, que sempre vêm nos ensinando no dia a dia como nós devemos trabalhar. E dizer a todos os senhores que todos os nossos erros servirão de reflexão para acerto para o 2020. Que os senhores tenham um 2020 com muita paz dos vossos lares, com suas famílias, muita alegria, boas realizações e sossego espiritual. São essas nossas simples palavras. Muito obrigado. Palavra agora ao presidente Everaldo. Pronto, ligou? Eu não. Fala próximo. Testando. Encerramos então este ano. Pensava eu que não ia chegar. Pensava eu que não ia conseguir, certo, com essa perca que nós tivemos da Imposto Sindical, mas essa perca que houve no sindical nos deu mais força ainda para a gente continuar a nossa luta. Então, nós fez uma luta muito grande, nós colocamos um pedaço da nossa chácara que ficou obsoleta. Eu acho que Deus faz tudo certo com linhas tortas. É como o Ronan fala sempre, nem tudo que acontece é melhor, mas acontece para melhor. Então, houve essa passagem na chácara e nós perdemos essa parte da chácara. Para você ter ideia, o quanto que a gente faz as coisas com carinho, com amor, certo? Tudo dá certo na vida, não tenha dúvida, certo? Então, nós perdemos a parte da chácara, tem uma ação contra a Valec, que ela já está em 359 mil, já recebemos 70, vendemos uma parte lá, inclusive, certo, o nosso colega Ronan por 282 mil, certo? Então, está tudo combinado. Então, esses 282 mil, 70% nós queremos aplicar em 2020 totalmente para uma plataforma mais robusta, que vão dizer assim, que o nosso caminhãozinho vai tornar uma carreta de 3 ou 4, certo, para a gente carregar, certo? Então, o caminhãozinho, o que nós colocar no caminhão não vai cair para esse pedaço, porque está acontecendo isso. Mas no fim do ano melhorou muito, nós estamos, talvez tem muita gente voltando novamente. Eu gostaria daqueles que saíram, certo, por enganação, talvez eu falo que foi enganação, muita gente chegava no contabilista, buzinava na orelha deles, dizia, ele não vai dar conta, certo, e vocês vão pagar multa, certo, e é desse jeito que eles faziam, certo, mas me parece que está dando retorno novamente, certo. Então, esse ano de 2020, creio que vai ser um ano, certo, muito bom para nós, muito bom para a classe contábil, porque nós estamos agora totalmente, certo, sabendo que nós vamos ser o que isso é para fazer isso, certo? Não estamos, a nossa organização orçamentária está bem enxuta, os nossos empregados estão recebendo em dia, o que nós vamos para 2020, o que vai receber, vai dar conta de pagar, se Deus quiser vai dar tudo certo, e vocês acreditem, os contabilistas, vocês que estão começando agora, e pior de tudo, certo? O que eu percebi é o seguinte, aquele contabilista que começou a vida, aprendeu tudo com a gente, com o nosso sindicato, mas quando criou perna um pouquinho, foi embora, o outro é melhor, né? Mas será que isso vai ser melhor? Só porque o outro fala assim, o nosso faz isso, o nosso vai fazer isso, certo? O nosso vai mandar o Simples Nacional para lá. Eu até hoje não consegui mandar o Simples Nacional diretamente, certo? Tem os vídeos, certo, disso, certo? Nós temos o vídeo também. Nós fizemos um vídeo do E-Social, como que funcionava o E-Social, pouca gente entrou nele. Aí ele tem que ligar aqui e olha assim, só 2 palavrinhas resolveu o problema, certo? Eu acho que o nosso
nosso suporte não é maravilhoso, certo? Mas tem gente que fica 1 hora, certo, no nosso suporte para aprender a fazer. Qual o programa que faz isso? Nenhum, certo? Mas nós estamos apostando que ele vai aprender e ele vai ser um bom profissional e não vai nos deixar igual muito que deixou por aí, mas creio que eles vão voltar. E aqueles que quiserem voltar, nós estamos de braços abertos para receber com muito carinho, certo? Sabendo que eles deu com burro na água. Mas eu creio que em 2020 vai dar tudo certo para nós, a nossa economia vai crescer, se Deus quiser, porque nós estamos naquela vala comum que o Brasil, houve um decréscimo no Brasil, houve. Não é nós que ia subjugar isso, não ia crescer em cima dele. Houve sim, houve um decréscimo, houve o achatamento da receita, houve, mas avaliamos, cortamos muita despesa. A única saída quando abaixa a receita é cortar a despesa, certo, que nós precisávamos dela. Cortamos muita despesa e estamos dentro do caminho certo. Eu creio que para 2020 vai ser muito, muito bom para nós. Eu estou apostando muito que em 2020 nós vamos passar tudo contra isso aí, certo? E que nós vamos ter certeza, certo? Que nós vamos passar por cima e vencer, e a classe e o sindicato vai ser um sindicato ótimo, tá? Muito obrigado para todos. Ok, presidente. Pessoal, antes de entrar na pauta, eu vou apresentar para vocês aqui o Belmiro e o Rodolfo, são da Caixa Econômica Federal. Assim que eles terminarem a fala deles, nós entraremos com a pauta aqui e lembrar vocês que a Petinha não está lá hoje, mas vai ter um lanchinho melhor, mais reforçado hoje, tá? Depois da reunião, foi a Caixa patrocinou. A Caixa, não sei, mas foi o Belmiro e o Rodolfo que patrocinaram. Viu? Tá? Então, vou passar a palavra para eles e eles vão falar aqui sobre o assunto. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. E eu acredito que não foi nem a Caixa, nem o Belmiro, nem o Rodolfo patrocinou, viu? Eu acho que foram todos vocês, né? Todos os brasileiros. A Caixa é da nação, a Caixa é do povo brasileiro, a única instituição financeira 100% pública desse nosso país. Meu nome é Belmiro, sou gerente geral da Caixa Econômica Federal, aqui em Goiânia, na Agência República do Líbano. O Rodolfo, né, Rodolfo, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Olá, boa noite. Meu nome é Rodolfo, também trabalho na Caixa, sou gerente de relacionamento pessoa jurídica, um público que está muito ligado a vocês e venho trazer para vocês algumas oportunidades para esse público. Tá? Trabalho na Agência República do Líbano e nossa intenção é trazer algumas oportunidades, conhecimentos, esclarecimentos de dúvidas, né, que possa surgir, que tenha por parte de vocês, que a gente possa sanar e auxiliar vocês nesse processo. Bacana. Rodolfo é gerente de relacionamento pessoa jurídica lá conosco. E o nosso bate-papo hoje, né, vamos considerar enquanto um bate-papo, é sobre a eventual importância, relevância da instituição financeira, né, na potencialização ou eventual aquecimento da nossa economia. Mas eu queria aproveitar o gancho aí da fala do nosso presidente, né, Everaldo, primeiro agradecê-lo, né, agradecer toda a diretoria na sua pessoa, presidente, por nos disponibilizar esse espaço para a gente bater um papo. E eu achei interessante o que o senhor disse, que diante de todos os percalços aí, né, que vocês tiveram no decorrer desse ano, principalmente no que tange a contribuição, né, vocês sobreviveram. Sobreviveram e, pelo que eu entendi, fortes. Então, isso fortaleceu, né, a união de vocês. Obviamente que, né, a gente não agrada todo mundo, uns vão, outros vêm, né, mas o importante é que permaneça a sustentabilidade. A sustentabilidade é a que fica, né, e é a que vai prevalecer. E, eventualmente, aqueles que foram, em algum momento ou outro, talvez voltarão, né? Porque vai sentir falta daquela sustentabilidade, daquele alicerce que ele já vivenciou. E eu poderia muito bem chegar aqui, eu e Rodolfo, e falar, olha, a Caixa tem muitas operações de crédito, a gente empresta dinheiro a juros bem competitivos, e eu tenho isso, aquilo, etc, etc, etc. Né?
Até porque nós somos bancos, né? E banco vive de receita, vive de spread, vive de resultado. A Caixa, um tanto quanto diferente, porque nós temos um papel social, né? O banco, agente de políticas públicas do governo federal. E antes de adentrar ao tema, né, queria também desejar boa noite aí aos telespectadores aí de vocês e dizer também que foi uma iniciativa que eu fiquei surpreso e feliz que vocês tomaram aí para disseminar, levar informação ao maior número de profissionais e aqueles que se interessam pelo tema possível, né? Pois bem, por que eventualmente nós eu estou aqui enquanto gerente geral, acompanhado do gerente de pessoa jurídica, não estamos falando diretamente ao empresário, né? Gestor de pessoa jurídica, né, com produtos no portfólio e serviços destinados ao empresário, mas nós estamos falando com o contador, né? Por que nós estamos falando com os contadores dos empresários? Será que é para pedir indicação, falar, olha, manda os clientes lá para a minha agência, manda os clientes lá para a Caixa, né? É muito fácil a gente ver isso muito acontecer, né? Só que a estrita indicação, a estrita sugestão não vai resolver a questão, né? Não adianta o governo subsidiar taxas, não adianta a Caixa edificar portfólios que vão favorecer a economia no ambiente do empresariado, se o empresariado não tiver preparado para receber essas benesses, né? Então, às vezes eu tenho um capital de giro ou investimento com taxa muito boa, abaixo de 1%, né? Só que se o empresário não tiver preparado para conduzir e gerir aquele recurso, né, o fim para o qual ele foi criado não vai ser atingido, né? E o fim é gerar emprego, né, empregar pessoas, gerar renda e, por consequência, movimentar a economia do nosso país. Então, esse time que aqui está, né, e bem como o pessoal que está nos assistindo, tem uma responsabilidade, uma importância e relevância muito grande, né, para com a economia do nosso país. Opa, mas como assim? Responsabilidade? Tem muita responsabilidade. Por quê? Nós sabemos que, e vamos falar de estatística, todo mundo sabe, boa parte, né, das empresas que iniciam a atividade ficam pelo caminho, né, de forma muito rápida, a grande maioria. Fiquei feliz em saber agora há pouco, conversando com um colega que conheci, que ainda existem empresas lá dos anos 70, né, que ainda estão, inclusive, com o mesmo contador e etc., mas isso é coisa muito rara. Isso é coisa muito rara. As empresas hoje não estão se perpetuando no tempo, né? Isso por quê? Será que é porque os empresários gostam de quebrar? Será que é porque eles gostam de brincar, de trabalhar enquanto empresário? Né? Não é, não é. Ninguém fica pelo caminho porque decidiu ficar pelo caminho. As pessoas ficam pelo caminho porque não conseguiram, né? Por que não conseguiram? Às vezes não conhecia a melhor forma de conduzir ali a gestão do seu segmento, até porque a maioria das empresas que nascem hoje, né, não vou dizer no Brasil, mas no mundo, são empresas que nascem no seio familiar. Empresas que nascem no seio familiar. Empresa familiar, ali o pai, o filho, os irmãos, né, junto a família toda ali. E geralmente essa turma sabe trabalhar, entendeu? Então o cara vai, eventualmente, o marceneiro que constrói ali o mobiliário e faz os móveis, ele sabe fazer aquilo, ele faz muito bem, entendeu? Às vezes ele pegou aquela arte, né, aquele dom com o pai, com o avô, com o tio, e passou para o filho, etc, etc, e eles sabem produzir, né? Só que produzir por si só não é o suficiente, eu tenho que vender depois. Depois que eu vendo, eu tenho que fazer o meu pós-venda, eu tenho que dar assistência para o cliente, etc. E o mais importante, quando eu vendo, o que era para ser uma coisa boa, pode ser não tão boa assim. Quando eu vendo, o dinheiro entra no caixa. E aí, o que eu vou fazer com aquele dinheiro que entrou no caixa?
E aí? Será que eu sei mensurar, eu empresário, que eu tenho um custo fixo? Será que eu sei mensurar qual que é a minha receita líquida? Será que eu sei mensurar que meu corpo funcional, né, os meus empregados, estão produzindo o suficiente pela demanda que eu tenho? Entendeu? Então, às vezes a gente olha uma empresa, cara, mas essa empresa vende muito, eles vendem muito, é uma empresa de sucesso. E a gente tem uma, eventualmente, falsa ilusão de que vender por si só é o suficiente. Não, então o sucesso para o meio empresarial é vender. Se as pessoas vendem bem, se o empresário vende bem, ele vai ter sucesso e ele vai prosperar. Talvez não. Porque o vender bem é diferente. O que é o vender bem? É o vender com qualidade. Porque eu tenho que saber precificar o meu produto. E às vezes, se eu estou vendendo muito com uma precificação equivocada, eu vou quebrar, eu vou ter prejuízo. Porque eu estou vendendo, só que o que eu estou vendendo não está pagando nem meus custos. Né? E, eventualmente, o que entra, eu faço um desvio ali, desvio de direcionamento. Né? Vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, e etc, etc, etc. Então, os contabilistas, os contadores, né, são um dos profissionais, se não o profissional, que mais conhece a realidade empresarial dos seus clientes. Né, que mais conhece a realidade empresarial dos seus clientes. E aquele conceito, né, que vocês sabem muito bem, e vocês inovam bastante, de que o contador é aquele profissional que faz o imposto de renda. Né? O contador é aquele profissional que tira a nota. O contador é aquele profissional que faz a rescisão. Aquilo não existe mais, vocês sabem muito bem disso. Né? O contador é um consultor. É o consultor de negócio. E o contador, ele precisa ser mais empreendedor do que o próprio empreendedor. Né? Por quê? Porque ele vai analisar a empresa como um todo e vai desenvolver um planejamento e orientar o empresário rumo à prosperidade. Então, esse é o papel do contador. E o que a gente percebe hoje, né, e de forma bem acentuada no mercado, é que os empresários vão buscar consultoria fora. Né? Contrata uma empresa, paga caro, empresa de São Paulo, empresa do Rio, de Porto Alegre, para fazer uma consultoria empresarial. E quando os caras chegam lá, faz um mapeamento, e aí tem que justificar, né, o preço da consultoria, e leva auditor, pede papelada, e aquele monte de papel lá, porque tem que estar trabalhando, justificar esse preço. O que o cara vai olhar? Mas espera aí, você está comprando errado. Espera aí, você está usando o cheque especial, está pagando eventualmente, dependendo da instituição, porque a Caixa não é assim, acima de 10%, né? Sendo que você pode pegar um capital de giro mais barato e inclusive, otimizar o seu fluxo de caixa. Né? Olha, você está com um imobilizado muito grande, seu estoque está alto demais, você não tem demanda para isso tudo, você está deixando o dinheiro parado, e se seu estoque for perecível, você está tendo uma margem de perda muito alta. Né? Os caras que eles contratam lá de fora, né, e eventualmente cobram caro, vão fazer tudo o que vocês sabem fazer e sabem, na grande maioria das vezes, mais do que esses ditos consultores. Né? Então, essa nova roupagem, né, dos contabilistas está começando a ter um movimento estratégico de mudança, mas ele ainda está muito tímido. Por quê? Porque tudo muda no início. Né? É igual relacionamento. Se você começa errado, a tendência de dar errado é muito grande. Entendeu? Você mudar no meio do caminho e falar, mas isso não era assim, e etc, etc, etc. E tem um detalhe muito grande também nisso aí, né? Além do começar certo. Porque tem muitos de vocês que têm clientes na carteira aí há 20, 30, 40 anos. Aí você vai falar assim para mim, meu amigo, então você quer que eu demita o meu cliente de 40 anos e comece de novo com ele? Não é isso aí. Não é estritamente esse começar bem. Principalmente
vender benefícios. Qual é o propósito do empresário, né? Do herói que é o empresário? Qual que é o propósito? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? Então ele trabalha ali, obviamente que tem todos os outros objetivos, gerar emprego, etc., ajudar a comunidade. Mas nós vivemos no ambiente capitalista. Então, o empresário, ele quer ganhar dinheiro, sim. Eu, contabilista, o que tem que falar para ele? Falar, olha, se nós fizermos assim, 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 ó, tá vendo aqui? Além de você economizar tanto, você vai ganhar tanto. O cara fala, opa, peraí. O negócio já mudou de figura, né? Uma coisa é eu falar para o cara, faz assim para a gente melhorar isso aqui, porque está errado, porque uma hora acontece isso, aquilo outro, é uma coisa. Quando eu falo para ele e mostro para ele que ele pode economizar e pode ganhar, a conversa muda de figura, né? As pessoas querem benefícios, as pessoas querem ganhar, e as pessoas são movidas a isso. Então, eu, contador, né, eu tenho que desenvolver essa análise, esse planejamento, e levar para o meu cliente e falar, olha, é assim, assim, assim que nós vamos crescer. E quando isso acontece, primeiro, né, muito provavelmente, esse cliente não vai ficar pelo caminho. Segundo, nós estamos passando aí, né, o presidente até mencionou muito bem, e passamos, e a gente acha que daqui para frente a tendência é melhorar, por um momento difícil economicamente, desaquecimento da nossa economia nacional, né? E se a gente for parar para pensar e analisar, por que a economia desaqueceu, né? Por que a economia, o que move a economia? O que move a economia, um dos fatores e determinantes, é o consumo. É o consumo. Como é que as pessoas consomem? As pessoas consomem se elas têm renda. Quem tem renda consome. Como é que as pessoas têm renda? Elas têm renda se elas têm emprego. Como é que surge o emprego? Surge o emprego porque os clientes de vocês foram corajosos o suficientes, né, para construir uma empresa. Então, olha a cadeia do negócio. Tem tudo a ver, né? Se eu faço com que esse cliente não fique pelo caminho, e muito pelo contrário, com que ele prospere, por consequência, lá na frente na balança, isso vai sensibilizar de forma positiva. Por quê? Vai gerar emprego. Esse cara vai gerar emprego. Esse cara vai pagar imposto, né? Esse cara, as pessoas que trabalham para esse empresário, para esse profissional, o corpo laboral dele, vão ter renda para consumir, né? E a gente falou agora há pouco, né, que um dos fatores determinantes para o crescimento da economia é o consumo. Então, olha, né, o quanto cada um de nós e de vocês podem contribuir para esse aquecimento, para essa ruptura econômica. E a Caixa, como disse para vocês, né, agora há pouco, é diferente, né? Nós temos, obviamente, enquanto banco, enquanto instituição financeira, o propósito de gerar receita. Porém, a Caixa é de todos nós, né? E por que eventualmente hoje, em especial, a Caixa tem os produtos mais competitivos do mercado? Em especial porque nós estamos falando aqui de pessoa jurídica. Porque, enquanto agente de políticas públicas, a gente precisa aquecer a economia. A gente precisa gerar emprego. Por que a Caixa reduz a taxa de juros do capital de giro e do investimento? Não é porque a Caixa é boazinha. Não é porque a Caixa quer competir com a outra instituição financeira, né? Porque a outra instituição financeira, vou ter uma taxa menor, porque eu quero pegar a fatia do mercado de outras instituições, né? Não é por isso, não é por isso. É porque a Caixa sabe que o empresário que consome um crédito barato, né, por consequência, isso vai onerá-lo menos. Onerando-o menos,
ele consegue aí desenrolar a máquina econômica empresarial dele. Ele vai ter condições, eventualmente, a depender do planejamento, de produzir mais. Produzindo mais, ele contrata mais. Contratando mais, o que essas pessoas vão fazer? Vão ter renda, vão consumir, a economia vai girar e todo mundo vai prosperar. Então, sim, pois não? Claro. Existem dois tipos de empresário que a gente está convivendo hoje. Aquele empresário que quer ficar rico e aquele empresário que quer distribuir renda. Então, a receita de hoje de quem? Dos dois. Principalmente no lugar que ele quer ficar rico. Ele quer ficar rico, ele não produz distribuição de renda, ele não paga imposto, ele quer ficar rico. E já tem o outro lado do empresário que ele quer ficar rico e distribuir renda. Entendi. Porque agora o que acontece? Eu conversei essa semana com um cliente e disse para ele, olha, você está trabalhando, não é só para você. Você está trabalhando para manter esse quarto funcionário, distribuir a melhor renda possível para eles, pagar os impostos do governo e você ter sua parte. Só que a maioria dos empresários não entende isso. Não paga a Previdência, não paga a FGTS. Eu estou com um casal hoje que o fiscal, o juiz do trabalho, numa ata, deixou uma observação para ele lá com relação ao pagamento da Previdência. Então, o empresário hoje ele não quer pagar a FGTS, ele não quer pagar a Previdência, ele não quer pagar a Simples, ele quer pegar o dele e mal pagar o funcionário. Então, essa é a realidade que estamos vivendo hoje. Entendi. Qual é o seu nome? Hey, Robson, primeiro, obrigado pela participação aí, pertinente, inclusive, essa sua leitura, muito pertinente, até porque você está na ponta, está conversando com as pessoas, está trabalhando aí com a turma, então você conhece muito bem disso aí. Robson, de fato, eu, em parte, eu coaduno com essa mesma leitura sua, eu acredito que não dá para desmembrar muito, o cara que quer ficar rico e o cara que quer distribuir renda. Existe o cara que quer ficar rico com apelo social, ele quer ficar rico, mas ele quer contribuir para a comunidade. E o cara que só quer ficar rico, porque na realidade todos querem ficar rico. Todos querem ficar rico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que é o que o Robson disse, ficar rico a qualquer preço, não justifica. Então tem que ter essa postura, esse pensamento, esse posicionamento social. E aí, Robson, a gente pode até refletir um pouco sobre isso no seguinte sentido. Por que eventualmente o empresário não gosta de pagar imposto? Por que eventualmente o empresário não contribui com a Previdência? E aí a gente ia falar aqui, uma pauta, inclusive, ia delongar. Porque nós vamos falar de carga tributária, nós vamos falar das devolutivas, que essa carga tributária oferece ao empresário, ou eventualmente não oferece, não sei, é uma questão de leitura individual. Mas eu acredito, numa análise bem simplista, que, na grande maioria das vezes, o empresário não quer pagar justamente porque vai sacrificá-lo em termos de receita. Então, se o cara for pagar lá e no fritar dos ovos, paguei isso e tal, custo de folha de pagamento, etc., vai me sobrar muito pouco ou quase nada. Não vou pagar isso não. Então, e é aí que entra, eventualmente, o nosso trabalho. Que benefício, a gente falou agora há pouco que todo mundo quer benefício. Que benefício a gente vai vender, eventualmente, para esse empresário, como bem disse o Robson, que só quer ficar rico? Que benefício a gente vai vender? E é aí que entra a estruturação empresarial do contabilista. Então, se ele eventualmente pagar todas as suas obrigações, e em alguns casos a sua receita for bem pequena, mas espera aí, será que eu consigo coordenar isso e otimizar isso de modo que a receita dele fique maior? E às vezes a receita ficar maior não é vendendo mais, não é produzindo mais, não é prestando mais serviço. É organizando, em termos de eficiência, a gestão.
Entendeu? Então, o consultor contábil, né, eu, se posso bem dizer dessa forma, que no passado foi o contador, ele tem essa missão, ele tem esse propósito. E se esse consultor contábil desenvolver bem essa missão, ele cresce, né, junto com todo o empresariado. Porque o sucesso do seu cliente é o seu sucesso. E se o cara contrata uma consultoria, seja local ou seja de fora, por que não, né, e às vezes até melhor, do que a consultoria que está dentro da casa dele, que ele já conhece e confia, né? Mas a consultoria, ela precisa existir no ambiente de venda de benefícios bem evidentes, né? Porque se eu falar, olha, vamos fazer isso que vai melhorar, tá, vai melhorar o quê? Quanto? Vai melhorar o quê? Quanto? Né? E é isso que a gente precisa desenvolver essa leitura. É isso, nós precisamos participar desse movimento que está acontecendo no segmento, né? E acompanhar essa evolução, porque essa evolução não é estritamente uma evolução de profissão, não é uma evolução de profissão, é uma evolução de economia. O contador, o consultor contábil, ele é um ator extremamente importante para o aquecimento, para a potencialização da economia global. Por quê? Porque o empresário está com ele. E o empresário fica pelo caminho. Os caras fazem coisa errada? Fazem, né? Quer misturar o pessoal com o profissional? Vão misturar, né? E vão continuar misturando, desde que eu consiga explicitar para ele que, olha, se a gente fazer diferente, a gente vai ganhar mais dinheiro. E vai ganhar por isso, está aqui, né? Se a gente fazer diferente, a gente vai produzir mais. Se a gente fazer diferente, às vezes a gente vai vender menos e faturar mais, em virtude da eficiência. Isso é importante, trabalhar menos e produzir mais, né? Então, esse é o papel do contabilista. Por quê? Não estamos aqui, eu e o Rodolfo hoje, representando a Caixa, com o propósito estritamente colocar dinheiro no mercado, né? Isso não seria prudente, isso não seria eficiente. Está aí o motivo de falarmos com os principais agentes. Para colocar dinheiro do mercado, você chega no empresário e fala, olha, eu estou com um capital de giro ali a partir de 0,83 ao mês. Ele fala, nossa, que bacana. No subconsciente dele troquei minha caminhonete, né? Ou não, né? Ou não, vou investir na empresa, etc, 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 né? Por que a gente está falando com os principais atores? Porque são vocês que irão analisar a carteira de vocês e falar, olha, esse cliente meu aqui, será que eu já peguei a minha carteira e olhei ele, nossa, esse cliente aqui, o faturamento dele nos últimos 6 meses caiu 25%. O que está acontecendo com esse cliente aqui? Né? Deixa eu analisar o financeiro. Eu tenho os extratos dele aqui, deixa eu ver o que ele está comprando, etc. Deixa eu ir lá na empresa dele. Deixa eu, o contador, fazer uma visita lá. Eu preciso saber o que está acontecendo. O faturamento dele caiu 25% nos últimos 3 meses. Aí eu chego lá, olha, identifiquei isso, vou filtrando as informações, etc, etc. Às vezes, e eu imagino que na grande maioria das vezes, a gente consegue, né, dar um novo rumo, um novo caminho para isso e, eventualmente, fazer com que esse empresário não fique pelo caminho. E, por consequência, né, o desaquecimento econômico não aconteça. Então, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Então, é revisitar a minha carteira. E quando eu revisito a minha carteira e identifico essas questões, aí é que eu vou lembrar. Falo, olha, a Caixa está ali, né? O pessoal foi lá e falou que tem produtos bacanas, né? Ó, meu cliente quer investir aqui. Aí sim, eu vou lembrar da instituição financeira. Porque tem que ter um propósito. A aplicação do recurso precisa ter um propósito, né? Não é estritamente colocar, jogar o dinheiro no mercado. É tornar esse recurso eficiente de modo que ele devolva benesses para a economia, em termos de geração de emprego e de todo aquele ciclo que a gente já falou aqui.
Então, eu olhar meus clientes, olhar minha carteira de clientes, ver o que eu preciso fazer ali em termos de estratégias para potencializar a receita desse cara, né? Para eventualmente tornar a rotina operacional dele um pouco mais eficiente, né? E a instituição financeira, ela vai entrar, né, nesse planejamento estritamente quando o consultor contábil, em parceria com o empresário, identificarem que, olha, eu preciso de um capital de giro para potencializar esse meu projeto. Eu preciso desse capital de giro, eventualmente, para comprar à vista, e comprando à vista eu tenho um desconto acentuado, esse é o juro qual eu vou pagar, inclusive vai me dar spread, né? Eu vou trabalhar com recurso de terceiro e ainda vou ter receita, entendeu? Então é esse o papel, né? É fazer, e tem um ditado muito conhecido aí que as pessoas falam, né? Mas não sei se entendem. Fazer o dinheiro trabalhar para nós, né? E a gente só faz isso com inteligência. A gente só faz o dinheiro trabalhar para nós com planejamento. A gente só faz o dinheiro trabalhar para nós com leitura adequada. Senão, seremos eternos escravos do dinheiro. E a culpa não é do dinheiro. E a culpa não é do capitalismo. A culpa é de gestão, né? A culpa é de leitura, né? Então, às vezes a gente fala, olha, aquele segmento em especial, né? O comércio desaqueceu, a indústria desaqueceu. Tudo passa pelas nossas mãos. Tudo passa pelas nossas mãos, né? Os segmentos dos quais o consumo está diretamente ligado, quando eles fragilizam, desaquecem, é porque as pessoas estão desempregadas, né? E não têm renda para consumir. Ou então, as pessoas não estão no melhor momento para consumir, estão desconfiadas, estão retraídas, né? Falam, olha, eu não sei, está incerto, etc, 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 né? Então, eu, contador, eu preciso me estruturar e começar a me enxergar enquanto consultor contábil. E isso é benesse para todo mundo, né? Principalmente para o contabilista. Se a empresa cresce, eu também cresço. E eu posso, inclusive, agregar honorários para um serviço o qual eu desempenho a mais. Estou ajudando a empresa a crescer. Inclusive, eventualmente, eu cobro até menos. Porque o cara vai lá, contrata uma empresa, né, por não sei quantos mil de reais ou dólares. E eu estou aqui. Às vezes eu nem cobro isso tudo. E a minha consultoria é mais eficiente. Porque eu sou cirúrgico, eu sou pontual, eu estou dentro da empresa do meu cliente, porque ela é próxima, né? Quantas vezes eu peguei meu carro e fui lá na empresa do meu cliente? E aí, como é que está aí? Tudo bem? Faturando bem? Ah, tá bom. Ah, não sei não, hein? Caiu 10% do mês passado para esse mês. Não sei se está tão bom assim não, né? Então, é aquela questão de assunção de responsabilidade e fazer a economia girar, fazer a economia aquecer, né? Simplesmente, eventualmente, desenvolvendo a nossa parte. E isso acontecendo, né, nós também iremos prosperar. E aí eu quero passar a palavra para o nosso amigo, colega Rodolfo, gerente de relacionamento pessoa jurídica, que ele vai falar em específico das operações, né, de crédito que a Caixa hoje tem no seu portfólio. Mas lembro, repito e reitero, essas operações nós iremos utilizá-las estritamente após desenvolver a leitura, desenvolver o planejamento, né, e fazer com que esse recurso seja aplicado da melhor forma possível, da forma mais coerente possível, da forma que trará receitas para o empreendedor, gerará emprego, né, gerará renda, consumo e, por consequência, eu, contabilista, também prosperarei, né, em termos de carreira e em termos financeiros também. Porque, afinal de contas, né, Robson, a gente quer ficar rico, mas a gente quer ficar rico com viés social. Obrigado.
Então, pessoal, boa noite, né? Eu venho trazer 3 frentes que o segmento empresarial atua na Caixa. O crédito para capital de giro, o crédito para rotativo e o crédito para investimento, né? Dentre as linhas principais que a gente tem, hoje a gente tem o investimento a partir de 0,9 a 1,58, né, ao mês, com prazo de até 60 meses de investimento, tá, para pagamento, com carência até 6 meses a gente consegue fazer. O capital de giro nosso hoje, ele vai de 0,83 a 1,99. Ele tem essa diferenciação por quê? Por conta das garantias ofertadas pelo cliente, pelo faturamento fiscal que ele apresenta. E essa linha de 0,83 a gente consegue hoje, com excepcionalidade, até 60 meses. Então ela tem uma característica de investimento. Ela não tem carência, mas ela tem capacidade de pagamento mensal, porque ela atende essa questão do longo prazo que a gente consegue fazer. As operações de rotativo, a gente está em média com a taxa de 1,85 para desconto de títulos, né? Que é uma oportunidade, porque esse cliente tem esse giro e consegue incluir essa rotina do desconto dentro do seu fluxo de caixa, ele se beneficia, né? Então, dentro desses produtos, destacam essas 3 frentes. O crédito para capital de giro, o investimento para aquisição de equipamentos, máquinas, e também hoje uma linha muito forte que a gente vem trabalhando é a questão de inclusão para energia solar, né? A gente tem essa cobertura hoje, em média está com a taxa de 1,20, que já é a menor do mercado, que a gente faz essa pesquisa. Poucas instituições têm esse recurso e ainda financia 100% do projeto, que é mais uma vantagem. Em média, os outros financiam em torno de 80%. E a gente consegue financiar 100% do projeto. E acho que dentro das nossas linhas também a gente tem a vantagem de linhas para 13º. Elas são isentas de IOF, então ela já diminui um pouco esse ônus da operação, porém ela é segmentada por período específico. Ela vem na época de 13º salário ou alguma ação específica que a Caixa faz com o empresário. É mais para aquecer mesmo o mercado, a gente traz a linha para os clientes. Até no mês passado a gente estava com ela disponível para concessão. E também, fora a questão do crédito, a gente tem a prestação de serviço, que é uma forma de reduzir esse custo do empresarial. Então, o que a gente traz? A gente traz hoje isenções de manutenções de conta para o cliente que inicia o relacionamento com a Caixa. Ela pode ser em percentuais ou total, dependendo do volume dele, de negócio que ele conseguir trazer para dentro da Caixa, né? E também sobre prestações de serviço. A questão de emissão de boleto, a gente tem negociações individuais, a parte de convênios, arrecadação, emissão de boletos. A gente consegue atender o público também empresarial. Mas abrir para vocês também, para ouvir alguma dúvida que vocês tenham, queira conhecer da Caixa, parte de investimento, de recurso, de capital mesmo, né? A gente pode perguntar. Legal. Quem é? Então, o que a gente mais escuta é o cliente perguntar: eu vou abrir uma empresa agora, você tem alguma linha de crédito para mim? Você conhece? Eu abri um restaurante agora, queria inaugurar agora, dia 15, não inaugurou ainda, mas está para inaugurar. Aí ele perguntou: e aí, você consegue alguma linha de crédito para mim? Hoje na Caixa a gente não consegue conceder esse crédito no primeiro momento. Até por quê? Porque questões de mercado, análise de histórico, de rating mesmo, de scoring, a tendência dessa inadimplência do cliente é muito alta.
Então, hoje a empresa, para ter um acesso ao crédito, ela precisa ter, em média, 1 ano de faturamento fiscal. Tá? Não, a gente tem linha lá para todo setor, desde para o microempreendedor. Isso acaba... Um minutinho, colega aí. Você falou a respeito de energia solar. Certo. Eu perguntaria, será que isso é viável? Porque eu vi ficar assim, porque se você colocar um comércio, colocar energia solar, aí ele vai produzir para ele. Me parece, não sei se vocês aqui no grupo podem olhar isso, que ele colocando energia solar, ele já faz cair fora do Simples Nacional. Aí tem que analisar tudo isso, não sei se é viável isso ou não. Olha, particularmente como instituição financeira, a gente exige um projeto de viabilidade. Então, essas empresas de consultoria, que vai lá na Enel, consegue autorização, porque você tem que pedir uma autorização para conseguir implantar esse sistema dentro de uma rede de energia. Então, por mais que você monte, você tem que ir na Enel pedir autorização para que ligue o sistema, até porque você não tem garantia que seu sistema vai te atender em 100%. Então, o primeiro passo que é feito é essa análise de viabilidade. Então, quando chega o projeto para nós, ele tem que se pagar. E ele tem que se pagar. Ele tem que reduzir custos para o cliente. Então, o que a gente tem recebido, a expectativa e o que vem sendo pago, eles estão apresentando receita sobre a prestação de serviço. Ou seja, o projeto está se pagando, ele tem ganho com a implantação do sistema. Deixa eu te falar, eu tive problema com 2 clientes. Eles tentaram linha de crédito junto à Caixa, Banco do Brasil, Itaú, desde fevereiro. Não conseguiram, assim, o que eles queriam, né? Um valor muito pequeno para o faturamento deles. Por quê? Porque a empresa tinha menos de 2 anos. Entendeu? Então a Caixa restringiu bastante isso que ele estava querendo. Parou agora no Banco do Brasil. O Banco do Brasil agora foi mais favorável. Agora, a título de curiosidade, tem uma medida do Banco Central recente com relação ao cheque especial para o próximo ano, me parece o mês de junho. Você sabe tem alguma para falar sobre isso, do cheque especial, que vai cobrar uma taxa por esse valor disponível na conta, usando ou não? Só fazer um complemento aí, né, na explanação do Rodolfo. Primeiro, do nosso colega Robson lá, dúvida pertinente com relação ao empreendedor que inicialmente quer empreender e precisa de um crédito, né? Então, justificando isso aí. Nós vivemos num país revestido de desconfiança, né? E um dos motivos de, eventualmente, outras economias externas serem mais prósperas que a nossa é porque lá tem mais confiança, as pessoas confiam um pouco mais nas outras. E isso é uma questão cultural e que não vem ao caso a gente discutir. Então, às vezes, a pessoa que quer iniciar a atividade, né, toma posse de um crédito para iniciar essa atividade, e aí? Se ela já está com a atividade rodando, na grande maioria das vezes ainda fragiliza, imagine quando ela nem ainda está, né? Então, a leitura de mercado, né, e principalmente no ambiente cultural, é nesse sentido. E o que o senhor Everaldo comentou ali foi com relação a sistema de energia solar, né? O fator energia solar por si só já é viável. A gente vai utilizar algo natural. Isso é próspero, renovável, né? Renovável. Isso é próspero, né, para o meio ambiente como um todo, né? Agora, no ambiente tributário, confesso ao senhor que eu não posso afirmar com convicção se há esse desenquadramento, né? Mas eu imagino que não. Vai ter incentivo. Tem um incentivo. Mas eu não posso afirmar para o senhor ao certo, mas vou olhar e dou essa devolutiva para o senhor. Com relação ao amigo... Desculpa, seu nome? João Evangelista. Né? As empresas com 2 anos de faturamento e não conseguiram crédito,
Você citou algumas instituições aí, né? É muito pontual. Não, conseguia, só que era um valor 20% do que estavam pretendendo, entendeu? Um valor muito baixo. É muito pontual. O Rodolfo vai falar aí, porque assim, analisar sem olhar a documentação e etc. Né? Assim, o que a gente pode prever que aconteceu com esses clientes é o seguinte: a Caixa, como instituição pública, ela rege para que a empresa esteja em dias com suas contribuições sociais, com seus impostos, com suas obrigações. Então, hoje, a nossa referência na Caixa, ela usa como referência o recolhimento fiscal. Né? Então, assim, mas se ele tem esse recolhimento fiscal, por mais que pequeno seja, a gente vai aprovar um crédito que a gente entende que está dentro da capacidade dele. Porque se ele alavancar muito o negócio dele, ele acaba dando um passo para se tornar inviável. Então, provavelmente, a gente tem em média hoje uma aprovação aí dentro de um faturamento anual, ele vai ter um crédito aí aproximadamente 100 mil. 300 meses ou 300 anos? O faturamento anual dele, anual de 300 mil, ele vai pegar em torno de... o estudo interfere. Se ele tem já um relacionamento com a Caixa, nesses 2 anos ele teve esse relacionamento com a Caixa, ele utiliza os produtos e serviços que a Caixa oferece, ele tem a prestação de serviço, a arrecadação de, vamos supor, de vendas com cartão, ele utiliza o serviço que a Caixa disponibiliza para ele, com certeza ele pode chegar aí até 150, 200 mil. Mais do que isso ele não vai conseguir, porque a Caixa entende que ele se torna alavancado dentro da capacidade de pagamento mensal dele, até por conta dos outros custos fixos que ele vai ter, despesas administrativas, né? E honrar com esse compromisso, maior do que esse valor, pode comprometer a capacidade de pagamento dele. Fazendo um complemento com relação a isso aí, é muito relativo, não dá para precisar. Por exemplo, esse seu cliente, caso tenha de 300 mil ano, né, a Caixa ela tem um modelo de análise de risco de crédito muito completo e complexo. Tanto é que a gente não pode afirmar aqui para vocês, se tiver essas e essas e essas características, vai dar certo X valor. Né? Então, o modelo da Caixa é um modelo de mercado, completo e complexo. Então, às vezes, esse de 300 mil, a depender do segmento dele, né, a depender do histórico que ele tem no mercado, às vezes ele consiga alavancar mais. Então, ela tem um modelo de análise muito completo que considera fatores não estritamente ali do faturamento. Às vezes, ele comprou em uma empresa parcelada e essa empresa emitiu nota, o modelo da Caixa engloba tudo. Isso aí, entendeu? Ele pega o mercado. Então, o faturamento a seco, né, vamos dizer assim, ele não é considerado isoladamente, são diversos fatores. Mas, por exemplo, um empreendedor, né, uma empresa que fatura 300 mil ano, se ela pega 100 mil, né, de um capital de giro, é 33% do seu faturamento anual. Então, é uma alavancagem, né, teoricamente... É uma alavancagem acentuada. Mas não é só isso, tem outros fatores. Então, às vezes, o cliente X não passou. Aí você pega um outro cliente, às vezes até do mesmo segmento, e passa. Porque a análise é completa, é o mercado. Às vezes o cliente comprou em algum lugar, comprou parcelado, pagou direitinho. Tem um cadastro positivo, né? Tem um cadastro positivo. Então, a gente ir avaliando essa turma aí. Mais alguma pergunta? O pessoal tem alguma dúvida? A gente possa contribuir, esclarecer para vocês? Tem que ser correntista, conta corrente, ou pode ser poupança? Para concessão de crédito? Hoje ele exige a conta corrente, porque as nossas linhas em 100% trabalham com débito em conta, né? E a conta poupança jurídica, ela é uma característica hoje apenas de investimento, né? Então, ela é tributada, ela tem imposto. Então, para evitar desgaste com o cliente, a gente trabalha com ela apenas em conta corrente. Outra curiosidade aqui é o seguinte:
Geralmente o crédito para capital de giro, geralmente era um crédito mais caro. O investimento aqui está sendo um crédito mais caro do que o crédito de capital de giro. Porque nós apresentamos linhas específicas da Caixa. A gente tem algumas linhas subsidiadas pelo governo federal, que vem a ser um BNDES, mas elas têm características específicas, aquisições específicas e complexas, né? Ela não vai contribuir com 100% da aquisição, ela vai exigir vários documentos que às vezes a gente não tem condição de afirmar aqui, e elas podem ter linhas subsidiadas, um exemplo, 4% ao ano, a gente pode ter algumas linhas com essas características, mas ela é muito específica de um produto específico, um exemplo, aquisição de um caminhão tal, que o governo incentiva nesse momento. O BNDES vem com a taxa para caminhões de até tantos quilos, toneladas lá, e aí a gente tem ele aberto pelo BNDES, a gente é agente de repasse. A gente não é o agente que está o fund do negócio. O fund é do governo. Aí a gente só faz o repasse. Outro detalhe curioso que a gente às vezes tem na linha de crédito é que muitas vezes vocês vendem esse 0,83, esse 0,90, mas na hora que você faz o fechamento, tem taxa para isso, IOF para isso e tal. Acaba, se você fazer a conta direitinho, vai dar quais 2? Bacana. Só fazer uma observação aqui. Primeiro, né, pela observação muito pertinente que o senhor fez, né, em analisar a seguinte questão. Por que o investimento, né, teoricamente, está com uma taxa um pouco maior do que o capital de giro? E é mais seguro. Né? É o momento do mercado, é o momento econômico. O atual momento econômico é onde as empresas estão sem fluxo de caixa. É o atual momento econômico onde as empresas, vamos utilizar essa expressão, estão sufocadas. Elas não estão procurando investimento, elas estão procurando sobrevivência. Então, por isso que nesse momento econômico, o capital de giro é mais barato, né, que o investimento. Em outros momentos econômicos, é o inverso. Então, o governo faz essa leitura muito positiva. Com relação ao outro questionamento, dos custos envolvidos na operação, é um fator também muito importante, né? E geralmente a gente gosta de falar o que dá mais impacto, né? E o que dá mais impacto é a taxa nominal, né? Então, no meio financeiro, do meio contábil, a gente sabe que o 0,83, no caso, é a taxa nominal. Numa operação que não tem IOF, inclusive, subsidiada sem IOF, ela vai aumentar um pouquinho a mais em virtude da TAC, que é a taxa de contratação. Taxa de cadastro, né? E nas outras operações da Caixa Econômica, né, são operações no qual os custos envolvidos são os custos explicitados para todos, que é taxa, né, de cadastro, contratação e IOF, o que vai gerar no custo efetivo da transação. Então, tem a taxa nominal e tem a taxa efetiva acrescida do IOF e da taxa de contratação. O IOF hoje é cobrado antecipadamente? Existem 2 tipos de operações. As que são cobradas antecipado e as que são parceladas. Tem operações que a gente parcela e tem operações que a gente cobra à vista. O cliente leva um impacto, né? Porque quando você cobra ela à vista, ele fala, pô, mas já contratei perdendo tantos, ele acha que perde, né? Eu contratei perdendo 5 mil, 10 mil. Aqui saiu só 20 ou 80. Então, sim, aí a gente deixa sempre claro isso para o cliente, que ele teria esse mesmo custo, mesmo que parcelado, né? Mas honrando o compromisso no início da contratação. Ok. A agência de vocês é aquela perto da Tamandaré? No fundo do Pão de Açúcar, tá? Nossa agência, ali bem no fundo do Pão de Açúcar, na Praça Tamandaré. Uma agência com estacionamento, com acessibilidade, com bom atendimento. Então, pode nos procurar. Segplan. Tem aquela encostada do Segplan. Encostada na Segplan. Tem um estacionamento anexo lá, tá? Pode nos procurar, tem acessibilidade. Isso aqui já é uma curiosidade. Esses dias eu precisei de abrir uma poupança e para abrir uma poupança lá tinha que depositar R$5.000.
E eu fui numa outra agência do shopping e tal, depositei R$100. Por que esse desnivelamento? O que a gente leva para a pessoa é que a poupança, ela é uma conta de investimento. A gente pede para depositar o valor, não especificamente o valor de 100 ou de 5 mil. A gente pede para a pessoa depositar o valor para que a conta se torne ativa, porque é uma conta de poupança, é uma conta de investimento. Então, para ela ter essa característica, a gente pede para fazer um depósito inicial. O que ele busca e o certo ele fazer é orientar o cliente de um valor inicial, é lógico. Às vezes a abordagem dela, a forma que foi expressou, transparece que ela está exigindo 5 mil, né? Mas a nossa política é que tem o depósito inicial para que se torne ativa, para gerar o cartão de débito para você utilizar, para que você tenha um histórico já de extrato. Então, para essa conformidade que a gente faz esse depósito. Ok, nós estamos aqui expostos e, diante do momento de exposição, a gente não pode fugir da raia, né? E nem das responsabilidades. Então, a resposta é simples. A abertura de uma conta poupança não exige depósito inicial. Se exigiram, fizeram errado, tá? Fizeram errado porque não é exigido. Obviamente que pode ser que haja orientações, etc. e tal, mas a exigência, né, se alguém te exigir que seja depositado valor predeterminado, está agindo em desconformidade, né, com a postura da instituição financeira. Quando acontecer isso, pode chamar a gerência, que a gerência pode, resolve na hora. Ok. Ali, aproveitando aí o colega acabou de expressar aí, a sobrevivência das empresas, que é o que nós estamos vivendo hoje, de fato, de verdade. Tem cliente nosso devendo 400 mil de Simples, devendo 200 mil de Previdência. Aí eu te pergunto, o capital de giro, ele tem que apresentar CND? Ele tem que estar com as obrigações em dias para ele pegar um capital de giro? Sendo que se ele tiver com as obrigações em dia, ele não precisa pegar capital de giro. A questão é essa, é a polêmica da coisa. O cliente falou assim, mas eu estou pagando aqui um absurdo de previdência social. Por exemplo, ele deixou lá as previdências sem pagar, não quis parcelar, foi para a dívida ativa, aumentou mais 20%. Então, quer dizer, quando você parcela, tem um acréscimozinho lá. Quando vai para a dívida ativa, aumenta mais 20% da previdência. Aí ele falou assim, eu queria pegar um capital de giro para eu ir lá e pagar isso aqui e ficar livre. Então, essa é a dificuldade do empresário hoje. 90% dos empresários hoje, Simples Nacional, eu quero dizer, está devendo. E aí, como é que ele consegue um capital de giro devendo? Ele vai pagar vai parcelar, como é que é? Me explica aí. Qual é a possibilidade? E outra questão em cima já. Por exemplo, se ele oferecer uma garantia, a empresa que está começando agora, ele oferecer uma garantia, ele consegue pegar alguma coisa? Obrigado pela participação aí. O que a gente precisa analisar nesse momento? Nós não estamos aqui para debater, né, e eventualmente analisar se a carga tributária é eficiente, se a carga tributária não é eficiente, né, se ela está onerando, né, se ela está sugando ou surrando, né, o empresariado. Né, a gente poderia inclusive falar disso e aí ia ser até um bate-papo legal. Mas o que a gente sabe é que ela existe. E se ela existe, ela é legal. E tudo que vai em desencontro ao que é legislativo, ao que é legal, né, é tido enquanto um ilícito ou uma contravenção, quer queiramos ou não, quer concordemos ou não com o sistema financeiro ou tributário. Mas é assim que existe dentro da legislação. Portanto, quando a instituição financeira vai analisar o crédito, o que ela vai olhar? Esse empresário, ele está em dia com as suas obrigações legais? Ela não faz juízo de valor se essas obrigações são justas ou são injustas, né? É a mesma coisa. Eu matei porque mexeram com a minha família. Não interessa, matou. Matar é crime, né? Está na legislação. Então a instituição financeira ela não faz esse juízo de valor. Sendo assim, precisa da CND. Então a dívida, né? Esse socorro é um socorro que não seja legal,
que não seja em desacordo com a legislação, né? Mas a gente imagina aí que vão ter algumas reformas, mas e eventualmente melhore, mas você está coerente, né? É uma preocupação, né? É o que eventualmente a maioria do empresariado está sentindo, que são essas obrigações tributárias, e eu imagino que por isso seja a próxima pauta aí de análise do Congresso. A outra questão foi a questão da garantia, importante também. A Caixa em especial utiliza a garantia estritamente como mitigador de risco. O que é isso? Ela fala assim, ó, o que ela analisa primeiro? Esse cliente tem condições de me pagar? É isso que ela analisa, ela não quer garantia, entendeu? Ela vai analisar se aquele cliente tem condições de pagar a obrigação que ele está tomando. Se ele tem condições, vai falar, ele tem condições. Mas pode ser que nós estamos expostos ao acaso, pode ser que ele não dê conta. Então deixa eu mitigar o risco, deixa eu pedir uma garantia. Então a garantia não é o fator inicial quando da análise de crédito. A garantia, o fator inicial ele tem condições de me pagar? E às vezes, quando o banco analisa que ele tem condições de pagar, muitas das vezes ele nem pede a garantia, né? Ele faz sem garantia. Então a garantia ela vem como mitigador de risco, porque às vezes a pessoa tem um bem, né? Mas ela não tem renda. E aí, né? Como é que ela vai prosperar e honrar um compromisso? A garantia maior é o faturamento. É o faturamento. Isso, o faturamento. Complementando essa situação, nós aceitamos empresas que estão com parcelamentos em aberto, né? Vamos supor, se ela procurou um parcelamento para regularizar essa dívida, uma certidão positiva ou negativa, a Caixa aceita. Então, existe o meio de buscar essa regularização junto ao órgão. Então, a gente entende também que se ele não está honrando esses compromissos, ele pode vir a ter uma execução fiscal e impedir a continuidade do negócio dele. Então, por isso que a gente não aceita, até como banco público, esse tipo de comportamento. Rodolfo e Belmiro, nosso prazo aqui é meio... Está exíguo, né? Ali eu tenho só uma perguntinha ali aqui. Então, espera só um pouquinho. Vai no epílogo logo aí, o que vocês têm que fazer ainda, porque senão a turma vai embora e não aproveita nem o lanche dele. Tá ok? Nós estamos mesmo só para sanar essas dúvidas de vocês dentro do nosso tempo. O diretor Romulo aqui. O Belmiro e o Rodolfo, nós perguntamos aos senhores, é claro que o correntista da própria Caixa Econômica Federal, naturalmente ele deve ter um tratamento diferenciado, mas aquele não correntista da Caixa Econômica Federal distancia-se muito daquele correntista da Caixa no pleiteamento dessa possível negociação? O senhor tocou num ponto muito importante, né? E eu acho que a gente não poderia sair daqui sem falar sobre isso que o senhor tocou, né? Nós falamos aqui que a Caixa é da nação, a Caixa é do povo brasileiro, né? Se a Caixa é do povo brasileiro, ela tem que receber quaisquer cidadãos que queiram aí, né, contratar algum produto e serviço, né, de sua necessidade. Então, às vezes, quando a gente passa em uma agência da Caixa, a gente vê um volume de atendimento expressivo, né? Às vezes eu passo na Caixa e tem bastante gente lá, nossa, a Caixa está cheia, né? E às vezes, sem fazer uma análise pormenorizada, eu falo, a Caixa só tem fila, a Caixa tem muita gente. Aí eu vou lá na outra instituição, Select, Prime e etc., tem pouca gente, né? Será que eu já analisei por que a Caixa sempre tem muita gente e por que os outros bancos, às vezes, não tem muita gente? Justamente por isso. Na Caixa, todo cidadão é atendido. A Caixa é o único banco 100% público do país. A pessoa, às vezes, quer abrir uma poupança com 16 anos, ou às vezes até mesmo, só para ter uma poupança. Fala, eu tenho que ter uma conta. Se ela for em outra instituição, talvez ela não vai ser atendida. E é quase certo que ela não vai ser atendida. Então, praticamente todo cidadão brasileiro já passou pela Caixa de alguma forma, né? Então,
essas preferências aí, que o senhor diz, em termos de atendimento, elas não existem. Às vezes, existem alguns critérios comerciais. Por exemplo, o cliente que tem crédito de salário na Caixa, ele tem taxa diferenciada. Por quê? Porque ele é fidelizado ao banco, o salário dele cai lá, ele tem a Caixa enquanto banco de relacionamento, né? Então, esse cliente, ele precisa ter um tratamento melhor em termos de benesses ali dos produtos e serviços, né? E o cliente que eventualmente não tem, né, esse relacionamento, não tem o crédito salário, que a gente fala, olha, se você tiver o seu salário aqui, se você adotar a Caixa enquanto banco de principal relacionamento, você vai ter muito benefício. Vem para cá. É aí que vem aquela vinheta, né? Vem para a Caixa, você também, né? Então, tem essas particularidades no que tange ao seio negocial. Mas, em termos de atendimento, todos são atendidos em pé de igualdade. Por fim, né, a mensagem que fica a gente falou aqui muito de responsabilidade social, né, a gente falou muito aqui de gerar emprego, gerar renda, de consumo, né, e do empresariado como um todo. Mas quem trabalha nas empresas? As pessoas, né? Os funcionários. E a Caixa, nós estamos aqui para falar do empresariado, mas o que eu, consultor contábil, preciso olhar também? Olha, a empresa, o meu cliente, ele tem 10 funcionários. Funcionário satisfeito, feliz, ele produz mais. Se ele produz mais, né? E ele veste a camisa da empresa, a probabilidade dessa empresa crescer é muito grande. E aí, o que a Caixa tem para oferecer para ajudar esses empregados, esse corpo funcional? É aí que eu tenho que procurar, né? Eu tenho o Construcard para ele comprar material de construção para fazer uma reforminha na casa dele. Eu tenho Minha Casa Minha Vida para ele adquirir a casa dele, né? Tem outros produtos habitacionais. Eu tenho um crédito rápido, se ele quiser pegar ali para comprar alguma coisa em específico, né? Eu tenho um financiamento de veículo que eu posso fazer para ele. Eu tenho o consórcio, né? Para ele fazer o planejamento, seja da casa, seja do veículo, seja da moto, entendeu? Então eu tenho que levar essas benesses também para quem faz a empresa girar, que são os empregados, entendeu? Então, a hora que o empresário chega, faz uma reunião com os funcionários e fala, olha, a Caixa veio aqui, nós vamos abrir conta para vocês, com isenção de tarifa, eles vão avaliar e vão ver a possibilidade de vocês financiarem uma casa, para vocês financiarem. Cara, o empresário está ajudando quem o ajuda. O movimento vai ser outro. O movimento vai ser outro. Aquele empregado vai falar, que é isso? O cara está me ajudando a comprar minha casa. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero produzir. É aqui que eu quero vestir a camisa. E no que tange as operações de crédito, a mensagem é bem simples. Tem crédito barato, né? Capital de giro e investimento, né? É emprestar para aquelas pessoas, para aqueles empresários que têm destinação próspera para esse recurso, para gerar emprego e renda. É isso aí. Finalizou? O contato dele ali para... você quer colocar... Nós vamos deixar alguns cartões aqui. Ok. Aí o pessoal pode pegar, tem um contato pessoal nosso, telefone. Mas como nós estamos filmando, pode falar, fala o número do seu telefone aí. Meu telefone é 629-9846-6641, tá? Rodolfo. É o WhatsApp também, se precisar falar. Depois vocês assistem o vídeo que vai caracterizar lá. 99846 6641. Isso. Para o pessoal aqui, eu vou deixar cartão para todo mundo. Ok. Outra coisa também é o seguinte, às vezes alguns de vocês que estão aqui e quem está nos assistindo pensa, mas eu faço esse planejamento, etc., só que eu levo a documentação lá na Caixa e demora pra caramba, os caras não me dão resposta, né? Deve ter alguém pensando isso aí também. E aí, vou levar lá para ficar parado?
Então, o compromisso que a gente faz é esse. A gente costuma dizer, principalmente aqui em Goiás, que a gente solta a peia do cliente, entendeu? Ou você faz ou solta a peia, né? Então, a gente vai, analisa, pode, não pode, dá a resposta e faz a roda girar. Não tem enrolação, não. O sindicato, no nome da diretoria, agradece vocês pela presença e a gente vai trabalhar essa ideia para ver se a gente constrói essa ideia e ver se vocês voltem outra vez aí também, talvez, ok? Agradeço a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, Rodolfo. Bem, pessoal, acho que dá tempo só de fazer o lanche mesmo, né? Então, vamos fazer o lanche aqui para a gente desejar assim, um Feliz Natal para todos e até o ano que vem. Tá?